Oi, Eudes, nós tivemos aqui, durante a eleição, um pouco antes, durante as eleições, né, nós entrevistamos o ex-deputado Eduardo Cunha. A avaliação que eu e você fizemos naquela época que é um cara muito inteligente. Não se discute aqui até onde ele está errado ou certo nos crimes dos quais foram acusados. A gente fala como pessoa. É um cara que tem uma inteligência política muito apurada. Tanto é que foi uma entrevista muito comentada e foi uma entrevista muito elogiada na época, no sentido de como ele fez as colocações sobre a campanha e o desenrolar da campanha. Querer colocar culpa em alguém pela perda das eleições do Bolsonaro, eu acho que é um pouco exagero, no sentido de que nós entendemos de quem foi a culpa. Nós entendemos que todo um mecanismo funcionou contra a campanha e o candidato Jair Bolsonaro. Nós entendemos que todo um sistema foi colocado a serviço de trabalhar contra as possibilidades de reeleger Bolsonaro. Então dizer que a deputada Carla Zambelli é responsável pela derrota do Bolsonaro, eu acho que é um pouco de revanchismo. Porque a Carla sempre foi muito pontual em relação ao que ela pensa de Eduardo Cunha. Então eu acho que aí tem rancor. Eu não vejo a deputada Carla Zambelli como uma das culpadas pela derrota do Bolsonaro, porque eu entendo isso que eu acabei de falar. E como eu, 58 milhões de brasileiros. Né? A gente entende o que aconteceu na campanha e como funcionou o regimento de quem tinha o poder de ditar as regras durante a campanha. Isso tem que ficar bem claro sempre. É um governo só de acertos durante a campanha? Não. Eu acho que teve alguns erros, até amadores, mas não acho que foi isso que fez o presidente Bolsonaro perder. E muito menos foi a deputada Carla Zambelli. Aliás, a deputada Carla Zambelli é um exemplo de patriota, de conservadora. Segurou a bandeira e acreditou no projeto, por muitas vezes até contrariada das decisões que o governo tomava, mas não abandonou o seu lugar. Eu sei disso porque eu tive o prazer e tenho o prazer de conhecer a deputada, o que ela pensa e a forma dela agir. E a deputada Carla Zambelli, a gente dizia isso aqui na época, nos nossos comentários, desde a outra rádio, os políticos que se elegeram com a bandeira do Bolsonaro, que por vaidade, coisinha de mesquinharia, se revoltaram contra ele porque não tiveram um pedido atendido, ou porque o Bolsonaro deve ter fez alguma coisa que eles não concordavam, e logo largou essa bandeira, não eram patriotas. A deputada Carla Zambelli, não. A gente sabe que ela atravessou problemas durante a campanha, um boicote enorme na época da Joyce, que tinha muito mais contato com a cúpula e com o próprio Bolsonaro, e ela venceu as eleições. E foi com o tempo conquistando a simpatia do movimento de direita, das pessoas de direita, pela sua fidelidade à proposta, ao projeto. Não a sua fidelidade apenas ao presidente Bolsonaro. Carla se mantém firme. Se houve ou não houve exageros no ato que culminou com a ofensa que ela recebeu e de porte, como mulher, se defendeu, a única leitura que eu faço aqui é o seguinte: se fosse ela de um partido de esquerda, será que a narrativa que criaram na época para tentar desconstruir a imagem, primeiro de mulher, para fortalecer uma imagem de uma pessoa agressiva, seria feita da mesma forma? Então, eu não acredito e não poderia aceitar colocar na conta da Carla a derrota que nós tivemos com a reeleição do presidente Bolsonaro nas últimas eleições. Quem diz isso está fechando os olhos para tudo aquilo que a gente viu que foi construído para que Bolsonaro não vencesse a sua reeleição.